Estamos de volta com a entrevista coletiva que vai entrevistar todos os candidatos ao governo do estado de São Paulo. E hoje estamos entrevistando o candidato Gilberto Maringoni, que é do PSOL e do PSTU. Candidato, eu deixei no bloco anterior a seguinte colocação. O eleitor tem medo de votar em partidos assim, tidos como radicais, ou diferenciados, ou modificados, enfim, um pouco extremados, como o PSOL, como o PSTU. O senhor acha que ainda existe um preconceito do eleitor para siglas como as que vocês defendem, PSOL e PSTU? Não, eu acho que não existe um preconceito, um medo. Muita gente falava nos anos 80, nos anos 90, que as pessoas teriam medo de votar no PT. Isso foi quebrado. Eu acho que a sociedade brasileira avançou muito e passou a conhecer o que é esquerda, o que é direita. Essa nitidez faz muito bem. E o PSOL e o PSTU também fazem muita questão de terem mostrarem a que vem, terem propostas mais claras. Eu não acho que sejam extremadas, eu acho que são propostas nítidas. Muitas vezes as pessoas se assustam aí sim com isso. A gente falar as coisas pão, pão, queijo, queijo, como devem ser faladas. O problema nosso das pessoas não votarem vem muito mais da possibilidade de fazer campanha, do recurso que você tem e do financiamento de campanha e do tempo de TV. Isso é faz uma diferenciação assimétrica para a campanha. Coloca uma desigualdade de condições. Mas eu acho que a gente chega lá, acho que as pessoas votam cada vez mais no PSOL, nos partidos de esquerda e quebram esse preconceito. Tá. Maringoni, bom, acerca do tempo de TV, e aí a gente entra sempre naquela seara dos partidos nanicos, e que muitas vezes a gente tem esses partidos e que eles não diferem em nada do outro, e fica aquela salada de sigla. E como é que você vê isso? Como é que a gente pode melhorar essa questão da formação dos partidos para garantir que mesmo aqueles pequenos, mas com expressão, mas com um significado diferente dos outros, continuem, mas a gente acabe com esses que estão aí só para vender legenda? Eu acho que o principal ponto a ser resolvido no Brasil, numa reforma política, é a questão do financiamento de campanha. Hoje em dia, as empresas financiam as campanhas caríssimas. A campanha Presidente da República está em mais de 200 milhões. Uma campanha governador, como eu falei, está em 80, 100 milhões. Quem paga isso? Quem paga são empreiteiras, são empresas de asfaltamento, são construtoras, sem são dúvida. bancos. E elas dão para todo mundo. Elas dão. De uma forma geral, elas dão para todo mundo ter como chance. Dão? Não, para o PSOL não. E como elas dão dinheiro para todo mundo, todas passam a ter o mesmo programa, porque quem paga a orquestra escolhe a música. Sim. E aí o sujeito se elege e ele tem que devolver esse dinheiro na forma de contratos, de licitações, de obras que vão ser feitas e tal. Esse problema se manifesta em alguns dos partidos pequenos também, que acabam funcionando como linha auxiliar dos partidos grandes. Então você lança um candidato no partido e aí você compra literalmente um candidato no partido, o apoio de um partido menor, que vai num debate fazer coro com você para atacar o governo, o outro candidato e tal. Essa não é a vocação do PSOL. Não, eu sei, mas como é que a gente resolve? Do pessoal, eu tenho certeza. Inclusive, quando veio a cláusula de barreira, um dos motivos de não dar certo foi justamente pensar em partidos como PSOL, PSTU, que podem não ter a representatividade que era exigido, o nome dos votos, mas são programas que têm programa de governo, que têm posições, são partidos, né? Eu acho que são duas coisas, mas a principal é o financiamento privado. Está no STF, a votação ainda não terminou, porque as votações no STF são longas, são demoradas. A proposta impetrada pela OAB do Rio de Janeiro, que procura ler o texto da Constituição da seguinte maneira. Se nas eleições, o voto é prerrogativa do cidadão, cada cidadão tem o direito de votar, o financiamento de campanha por empresas coloca um ente diferente do cidadão, interferindo na escolha eleitoral, na influência do eleitoral, que não é mais cidadão, é um conglomerado. E no STF está se colocando o seguinte, como proibido o financiamento por parte de empresas, para tentar trazer algum tipo de igualdade ou de isonomia entre as campanhas. Enquanto a gente não resolver a questão do financiamento, a gente não resolve os outros problemas. Gilberto, estou preocupado que daqui a pouco termina o programa e não perguntamos o programa de governo. Não precisa falar tudo, nem sei se você já tem ele pronto ainda, só está alinhavado. Mas os principais tópicos do seu programa de governo? O que eu digo é o seguinte, nós temos uma matriz, porque
Porque programa de governo é aquela coisa que o sujeito diz, vamos construir 500 hospitais, 3.000 escolas, não sei quantas moradias. Constrói 2, 3, nada. E aí você vira 250 de outra coisa porque era mais interessante. vira um mercadinho de propostas que todo mundo está igual. O que a gente quer é o seguinte, o Estado de São Paulo, nos anos 90, privatizou uma série de empresas estatais. Privatizou a Comgás, privatizou a Cosipa, privatizou as estradas, as empresas distribuidoras e transmissoras de energia, e isso com uma campanha de demonização do Estado. O Estado era o seguinte, era ineficiente, corrupto e não funcionava. 20 anos depois, o que a gente tem são serviços caros, são serviços ineficientes, como na telefonia, e o BNDES, o poder público, tem sempre que investir para resolver problemas. Isso interferiu na gestão pública, que ela ficou muito permeável ao interesse privado, ao lucro privado, que é legítimo. Agora, no serviço público, você colocar esse componente do lucro privado como principal, faz com que cada real investido, a principal destinação dele seja para garantir o ganho dos acionistas. É o que está acontecendo na Sabesp. A Sabesp, metade da companhia foi vendida em 1995. 47,5% para ser mais preciso. Foi vendido na Bolsa de Nova York. Então, se eu invisto 1 bilhão na Sabesp, como foi feito no ano passado, 500 milhões vão direto para o bolso dos acionistas privados. Eu não sou contra o lucro. O lucro é legítimo na nossa sociedade. Agora, o lucro privado, numa empresa que tem que prestar serviço público, funciona da seguinte maneira. Eu boto 1 bilhão, 500 milhões vai direto para o bolso dos acionistas. Eles estão certos. Eles compraram a empresa, um pedaço da empresa. As empresas públicas, elas têm que funcionar o seguinte. O ganho, o lucro, tem que ser reinvestido na empresa. Aí vão me falar, não, mas aí você vai dar dinheiro para o Estado é corrupto, isso vai virar cabide de emprego. Mas a gestão tem que mudar, tem que ser transparente, tem que ter fiscalização, colocar conselhos, os conselhos têm que ser, que toda empresa estatal tem que ser transparente, para que a gente mude a gestão do Estado. Então, no fundo, o que eu quero é o seguinte, é o que falava o Celso Furtado, o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento, o planejador. Isso não quer dizer ditadura, isso não quer dizer, isso quer dizer empresa privada é privada, empresa pública é empresa pública. Acabar com a confusão e fazer uma gestão melhor do Estado, em que um não interfira tanto no outro, o empresário tem a liberdade de investir. Aí, Maringoni, você falando sobre isso, me vem claramente a história da nossa Petrobras. A situação em que está a nossa Petrobras, né? A maior estatal brasileira e uma das maiores empresas do mundo, em que vem sendo usada descaradamente para ancorar a política econômica, sabe, como cabide, e a situação da Petrobras não está nada boa, com 12 anos de um governo que também é dito como de esquerda. Como é que você vê isso? Bom, a Petrobras a gente tem que olhar no longo prazo. A Petrobras tem 60 anos e a Petrobras começou do nada e o Estado injetou dinheiro durante muito tempo, ela não dava lucro, e ela passou a ser uma das maiores companhias do mundo e a maior empresa brasileira, mais do que qualquer empresa privada. Sim. Ela é competitiva internacionalmente, tem a tecnologia para a exploração de águas profundas que nenhuma outra empresa do mundo tem, ela exporta a tecnologia. Sim. Agora, tem problemas de gestão. Ela manteve artificialmente o preço da gasolina comprimido para combater a inflação. E isso levou a perdas na sua lucratividade, na sua capacidade de investimento. Não é um problema dela ser estatal. Porque senão eu vou achar que as empresas privadas são um primor de gestão. Eu vou achar que as empresas de telefonia celular... Mas você acha isso justo? Você manter esse preço da forma que está e colocar em risco uma empresa como a Petrobras? Não, mas isso... Não estou defendendo a privatização de Petrobras, Deus me livre, nem acho que isso deva ser feito. Eu acho que a discussão não tem que ser ideológica, a discussão tem que ser prática. Existe o Tribunal de Contas da União, a fiscalização da sociedade, os diretores que, porventura, tenham tido problemas com a justiça, estão respondendo a processo, o que é normal numa democracia. Mas olha, o TCU, você falou do TCU. Dias atrás, o TCU emitiu o parecer dele, condenou toda a diretoria, mas o conselho não, porque era presidido pela presidente do país. Você acha que nós somos sérios o suficiente para a gente poder falar que o Estado brasileiro é um Estado que tem condições de governar, ou a gente tem que mudar esse Estado, quem está dirigindo esse Estado? 15 segundos. O Estado americano, a quebra daqueles grandes bancos, Lehman Brothers, e o Estado americano botou dinheiro na General Motors, sem transparência alguma, dinheiro a fundo perdido. Eu acho que tanto a iniciativa privada quanto o governo tem as imperfeições da nossa sociedade. Resolver isso com democracia é a nossa tarefa. Eu não digo que estatizar ou que você colocar a gestão pública vai fazer com que o mundo mude. Mas eu acho que você passa a ter controle do Estado em áreas estratégicas. São transportes, infraestrutura e energia. Gilberto,
Quero agradecer a presença, foi o nosso primeiro entrevistado nessa série com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. Hoje conversamos com o candidato do PSOL, PSTU, à frente de esquerda, Gilberto Maringoni. Obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Zezé. Obrigada. Obrigada, Zé. E obrigado a vocês. Estaremos de volta em breve com mais um candidato e você vá observando, vá anotando, vá pensando para poder votar com consciência. Até mais.